bem-vindos a mais um Rivotalks, esse espaço maravilhoso de conversa que nós temos, e muita gente chega aqui e acaba conhecendo o Rivo News, que é o nosso resumo semanal de notícias, toda sexta-feira, 12h30, nesse mesmo canal. Tudo aquilo que você precisa saber para chegar no fim de semana bem informado, mas com leveza, né? Sempre, por favor, que é o que a gente precisa. Aliás, quem entende de leveza e tranquilidade é o senhor Vitor Rodrigues Fadul. Seja bem-vindo ao Rivotalks, Vitor. Muito obrigado pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui numa proposta tão leve. E fico lisonjeado, o que talvez não seja exatamente isso, mas uma necessidade de estar em paz, mas porque se é um turbilhão. Sim, somos todos um turbilhão interno, é bem né? por aí mesmo. Ô Vitor, nem todo mundo sabe, mas você começou a sua vida artística como mágico. Sim. Inclusive interpretou o grande Reinaldini, o mágico. Reinaldini. Olha só, vocês foram atrás de tudo. No patati patatá. Eu queria saber se você abandonou a magia porque percebeu que, apesar de ser muito parecido com Harry Potter, você nunca ia receber a sua cartinha. Eu ainda tenho esperança de receber essa cartinha, pra ser bem sincero. A invasão dos pássaros. É isso, as corujas. Olha, eu comecei com uns 9 ou 8 anos a fazer mágica. Só que antes disso, eu cantava na laje da casa dos meus pais. E as pessoas se tumultuavam na frente para ver o que era aquela criança dançando ragatanga com 5 anos, com som super alto. E nessa loucura do meu pai, que sempre quis ser artista, mas nunca conseguiu entender como ser artista, eu desenvolvi esse sonho e fui trilhando a jornada de ser um cantor, um artista, de uma forma desnorteada. Seria ótimo se tivessem me colocado na escolinha de música. Olha, você quer ser artista? Sempre foi uma busca, né? Eu queria saber como que as coisas funcionavam, e as respostas que eu ouvia sempre eram, não sei. Então eu fui tentando, fui descobrindo onde que faz, como que faz. Aí comecei a fazer teatro. Só que eu comecei a fazer o teatro porque eu queria ir para Hogwarts. Eu acreditava que Hogwarts existia e que Harry Potter era um mundo de fato ali que existia. Eu não fazia essa ligação que era um filme. E quando eu falava assim para minha mãe, eu quero ir para lá, ela entendia que eu queria ser ator. Mas eu nem sabia o que era isso. E eu infernizava tanto ela que uma vez ela falou assim, mas como que faz para ser ator? Acho que tem que fazer teatro, né? Acho que a Camila, aqui a nossa vizinha, ela faz, eu vou falar com ela, vou ver como que... E eu fui fazer teatro e depois de um tempo eu descobri que Hogwarts não vinha, mas eu já fazia teatro, já gostava disso. E simultaneamente eu cantava, mas sem estar ali sendo direcionado. A mágica, ela começou a ser a minha profissão também. Fui mágico mirim, fazia shows em São Paulo, até que a minha amiguinha, a Pomba Branca, ela se desnorteou num momento que eu estava fazendo um ensaio e se suicidou. Oi? E aí eu fiquei muito traumatizado com isso. E foi por isso que eu parei de fazer mágica. Isso eu nunca ouvi você contar. Isso pra mim é surpresa. Assim, eu tinha que fazer uma mágica. Eu queria fazer uma mágica. E pra isso, a pomba tinha que ir e voltar. Então, no momento que ela aparecia, ela voltava. E pra fazer esse movimento, eu tinha que treinar por 1 mês a pomba no mesmo lugar e no mesmo horário. E eu já estava com ela voltando, ela já estava confiante, eu também estava
parcialmente confiante que ela voltava. Aconteceu algum barulho, ela se assustou, passou por cima da minha cabeça, saiu do corredor onde eu ensaiava ela, deu uma volta na cozinha e caiu ou pousou, não sei se foi uma decisão racional, na frigideira com óleo quente. E foi assim. Com todo respeito à pomba, pelo amor de Deus. Gente... Foi de KFC. Foi de KFC. Aí eu fiquei muito desesperado, peguei a pomba e joguei na água. Porque Mas, Vitor... eu pensei que eu poderia salvá-la, mas eu não tinha habilidade pra salvar a pomba. Quantos pomba anos frita. você tinha? 14. Ai, meu Deus Ai, do que dó da céu. pomba. Ai, que dó da pomba. E que dó do Vitor também. Nossa, eu atravessei a rua pra falar pro meu melhor amigo na época, ele falou assim pra mim, meu Deus, mas quem morreu foi sua mãe, fala. Daí eu falei, minha pomba. Ai, Ele falou, mas eu ela achei que fosse tinha sua nome? mãe. Ela Tinha, era branquinha. Ai, tadinho. E ela já tinha uns... Quando eu ganhei essa pomba, ela tinha 17 anos. Ficou comigo mais alguns anos. Ela morreu bem assim, acho que já idosa. Eu não pomba. sei a idade do pomba. Eu também não sei, mas... Muito bom. Me lembrou uma história. O meu pai ele não consegue andar descalço até hoje. Só anda no máximo de meia. Porque quando eu era jovem também, ele estava andando descalço e ele matou o próprio hamster. Com uma pisada. E ele diz que lembra, assim, do hamster saindo. Meu Deus. Foi traumatizante também. Nossa. Bom. Pra mim foi muito difícil. Isso tudo estava acontecendo na Zona Leste de São Paulo, Na Zona Leste de São Paulo, na periferia da Zona Leste de São Paulo. Onde você foi criar... Parque Cisper? Vila Cisper. Vila Cisper, perdão. É que eu sou do Rio de Janeiro. Não, depois mudou mesmo pra parque, mas eu nunca entendi exatamente onde que era vila, onde que era parque. Mas enfim, ali... E eu achei muito curioso que você teve a mesma professora de português dos gêmeos grafiteiros. É verdade. A Rosana Francisco, Rosana não é Francisco, isso? professora. E foi a Rosana Francisco que inspirou você a começar a compor efetivamente, profissionalmente, digamos assim, o seu Paná Paná, que é o seu álbum, não foi? Foi, e eu tô muito impressionado com vocês. Uau, que habilidade. Pois me ensina, gente. Pode deixar, vai ser um prazer. De fato, a professora Rosana, ela foi muito importante na minha vida e acredito que, certamente na vida de milhares de outros alunos, porque é aquela professora que incentiva, ela não deixa você morrer de verdade, né? Temos a arte para não morrer da verdade e isso na linguagem da Rosana sempre foi muito presente. Então ela sempre incentivava muito e falava sobre me ensinou muita coisa para além da aula de português. E um dia na lousa estava escrito um poema e Panapaná nesse poema. E aí eu perguntei, o que é Panapaná? E aí ela parou assim, me olhou, tentou explicar, mas não veio. Ela se levantou, foi na frente da sala e falou, sabe aquele bando assim de borboleta que fica em volta de um rio? Isso é o Panapaná. E aí o refrão da Panapaná começou a tocar na minha cabeça imediatamente. E aí eu escrevi. E nem entendi muito o que eu escrevi, para ser sincero. Isso acontece muito comigo. Não hoje em dia com tanta frequência, mas antes acontecia muito. E eu não sabia que eu estava iniciando um processo de composição que a concepção levou 10 anos. Que é o Panapaná, que tem uma história assim, bastante abstrata, só que através de poética. Então o meu pressuposto é contar a minha transformação, a história da minha transformação de lagarta a borboleta de uma forma poética.
porque eu entendo que a história, ela é o elemento que me torna único e insubstituível, só que ao mesmo tempo que me torna único e insubstituível, é o elemento em comum entre todos nós, humanidade. Né? Então o elemento que me torna único e insubstituível também te torna única e insubstituível. E essa história é a justificativa de eu não falar de uma borboleta, ou seja, de um único ser que se transforma, daquele que rasteja naquele que voa, mas sim de uma humanidade, de um coletivo com todas as suas diferenças, mas que se une a partir do que há em comum, que é a história. E aí eu fui escrevendo, fui tentando entender como que eu ia fazer tudo isso se tornar música pop, né? E aí assim, são muitas coisas, muitas camadas, não daria para esgotar o tema em pelo menos 50 horas. Só que eu deixei de uma forma que as pessoas podem entender a maneira delas, e o lançamento com a imprevisibilidade da Odisseia, que é a jornada da transformação da nossa vida, entre aquilo que você quer se tornar e aquilo que você se torna efetivamente. E de fato foi a professora Francisca que inspirou ali, sem imaginar. Eu também nunca imaginei isso. Ela me deu muita força para eu conseguir ter fôlego de passar pela Odisseia, me religando ao sonho, voltando para a Odisseia, religando ao sonho. Eu vou religar o meu corpo ao seu, eu vou me religar ao sonho, para jamais desistir, para jamais esquecer o porquê que eu acordo todos os dias. Isso que o Vitor está falando, gente, é a letra da música dele, que ele fala: eu quero religar o meu corpo ao seu como um odisseu, que é isso, você liga, desliga nessa trajetória aí, né? Eu uso religar porque vem de religare, que é da mesma origem da palavra que dá origem à religião, porque eu entendo que quando você tem o sonho, a borboleta, ela simboliza o sonho. Tá. Então eu desenvolvi a simbologia de um triângulo. Eu divido esse triângulo aqui no meio. Nessa parte superior tem a borboleta, só que ela está no mundo das ideias. Isso não sou eu, é Platão, eu pego dele. O mundo das ideias é onde para Platão tem a verdade, você encontra a verdade e a perfeição. E no mundo sensível, aqui embaixo, é o nosso mundo, o mundo das sensações, das sombras, do que parece ser, mas de fato não é. E nós estamos aqui nesse mundo sensível. A lagarta fica nessa ponta do mundo sensível e a borboleta nessa outra ponta. Aqui tem a grande borboleta, que é o grande sonho, no mundo das ideias. Essa lagarta, ela precisa se religar a esse sonho para voltar para a consciência que ela, para construir, porque essa transformação é uma construção intencional. Sim. Para construir essa borboleta. Essa lagarta, ela é matéria, ela tem corpo. Então é por isso que eu canto ou seja, eu aqui, lagarta, vou religar o meu corpo ao seu. E observa que eu não falo ao seu corpo. Porque quando eu olho para o meu sonho, eu estou falando com ele. Eu vou religar o meu corpo ao seu. Ele é etéreo. Ele não está aqui ainda. Sim. Só que não é ao conectar, é ao religar. Porque eu quero de uma forma religiosa. Completamente intencional. Eu vou fazer isso todos os dias para conseguir voltar e não perder o rumo. Porque tudo vai fazer com que eu perca o rumo. As distrações são imensas, a vida é muito cheia. E se isso não estiver muito bem definido, daqui a pouco eu estou
em qualquer outra ocasião, me transformei sim, mas não naquilo que eu gostaria de ser. Então, a consciência da Odisseia e de se religar para... Se reconectar, né, com aquela ideia. E aí essa lagarta, ela se religa, ela volta, se religa, volta, se religa, volta, se religa, até que ela... Enfim, concretiza. Transformou a matéria. Intenso. E foram tão intensos que foram 10 anos, como você mesmo disse. Nessa filosofia toda. Compor, criar, exatamente. Construir tudo isso. Mas a gente, estudando um pouco você, Vitor, a gente percebe que o álbum, na verdade, ele vem na hora que ele teve que vir, né? Você sofreu muito na adolescência, no início da juventude, justamente pelo seu diagnóstico tardio de autismo. Um dos profissionais que trabalhou com você, inclusive, disse que você era autista de nível de suporte 2, depois passou para 1, mas de qualquer forma não existe autismo leve, né, Vitor? Não existe. Principalmente porque é algo do qual o próprio autista, eu que pesquiso muito, eu que não sou o caso de ter uma limitação intelectual, estou sempre tentando entender para conseguir coexistir no mundo, para conseguir explicar para as pessoas aquilo que não tá visível. E eu mesmo não consigo. Eu gostaria que alguém soubesse muito sobre autismo e viesse me explicar para me absolver de uma vez por todas. E não tem essa pessoa, pelo menos se ela quiser me encontrar, se ela existir, por favor, entre em contato, vai ser um prazer. Mas até o momento não... Então é complicado, porque não tá aparente, não tá ali e aparece nas entrelinhas da convivência. Então, hoje, por exemplo, eu estava um pouco perturbado pensando em como que eu ia fazer com a questão da minha literalidade, do que é me falado em relação ao que de fato é o mundo real. As pessoas, elas têm um código, de uma forma geral, que é o disse e me disse ou não disse, e com isso é muito complicado para mim. Eu preciso que de fato seja dito e com uma especificidade muito grande. Então, por mais que eu explique isso como... Não tem como o outro se adaptar a mim. Não seria possível, né? E ao mesmo tempo, para eu existir nessas condições sociais, eu não consigo. Eu já tentei de diversas formas. Eu tenho muita técnica, eu sou muito bem desenvolvido na minha forma de lidar com o mundo, só que há limites que hoje eu entendo que tem um nome. Mas ao perceber também esses limites, eu não coloco uma barreira. Eu entendo que com isso eu consigo desenvolver estratégias para lidar melhor. O único problema é que eu estou desenvolvendo tantas estratégias que as pessoas não conseguem acompanhar. Aí eu fico tão preocupado. Não, eu acho muito curioso. Eu tenho um irmão autista, mas o meu irmão, ele é autista não verbal, né? Então é um pouquinho mais complexo. Ele inclusive é mais velho que você, ele tem 35 anos. O Gustavo... E é um artista. Inclusive ele usa... Artista. Ele usa a mesma coisa que você, só que o Gustavo é desenho, né? Ele desenha muito bem e tal. Depois eu te mostro o Instagram dele, que é muito interessante. Artista. Mas eu tenho uma facilidade para entender essa sua lógica de pensamento por ter sido criado com um autista não verbal. Então o fato de você usar o
o fone de ouvido, eu passei a vida inteira ouvindo meu irmão, convivendo com meu irmão, falando as coisas com a mãozinha aqui para poder se ouvir, porque reverbera, ouvido, né? Fechando o ouvido para se ouvir melhor. Olha que Quando você explicou o lance que você usa o fone de ouvido para você se ouvir melhor, que é a mesma coisa de quem faz assim, eu falei, Guzi, super entendo, que é meu irmão. Então eu super consigo entender essa sua lógica, porque é o que você falou, as pessoas você não tem uma aparência de que tem alguma coisa, né? Ninguém olha para você e fala, esse menino tem alguma coisa. Então, o Gustavo, meu irmão, mora no Rio de Janeiro, as pessoas encontram com ele, acham que ele é estrangeiro, porque ele tem aquele olhar meio perdido, sabe? Então as pessoas acham que ele é gringo, na verdade. Quando, na verdade, ele só é um autista. E família nessas horas, né, Vitor? É fundamental. E você disse que, apesar de você amar seus pais e que você ama, você tem imenso carinho, demonstra o tempo inteiro isso, o ambiente de onde você veio era muito caótico. Você, inclusive, usou essa palavra. O carinho pela sua mãe é evidente, quem te acompanha vê isso, sua mãe que se foi há 4 meses, e pelo seu pai, seu Alberto também. Norberto, perdão. Um grande carinho que você tem por ele, a Cleusa, sua mãe. O que você acha que teria sido diferente na sua vida se lá atrás eles soubessem que você era autista? Tudo. Isso é muito complicado, né? Porque é difícil falar do que poderia ter sido. Agora, pensando da perspectiva dessa hipótese, todos os meus transtornos de aprendizagem teriam sido evitados. Eu não teria crescido com uma baixa autoestima, né, que é uma coisa que eu trabalho até hoje, e é um trabalho muito árduo, porque eu cresci com a autoestima baixa da perspectiva de achar que eu era burro, porque era o que me falavam. Então, só adulto e depois do diagnóstico que eu fui entender como eu aprendo, e ainda estou entendendo, não sei se me concluí ainda, se cheguei num consenso com o meu cérebro, porque é atípico. Então, olha que paradoxal, eu preciso de muita previsibilidade, meu cérebro é completamente imprevisível. Então, dentro de mim, há 2 fatores que estão em guerra o tempo inteiro. E isso é muito complexo, né? Então eu não consigo prever como que vai ser, mas eu preciso dessa previsibilidade. Em relação à aprendizagem, hoje eu entendo que eu tenho um tempo de processamento entre o que me chega que é novo e a compreensão. Até uma vez gravei um vídeo falando sobre isso, que é como se a compreensão estivesse aqui, e aí a pessoa me fala, eu pego essa informação, né, e levo ela numa linha tênue até colocar nessa compreensão. E aí quando eu coloco, eu entendo. Nesse meio do caminho pode ser que eu perca. Então eu tenho que fazer um esforço que eu me torno cada vez melhor nisso, muito intencional, para colocar essa informação aqui. Aí eu entendo, é por isso que eu respondo normalmente quando me perguntam, a pessoa fala, aí me pergunta, entendeu? Aí eu respondo, com muito medo de perder aqui minha... Estou entendendo, né? Mas com muito medo de, nesse estou entendendo que eu estou respondendo, de perder.
Porque é bem possível, né? E aí eu continuo ali o processo, essa pessoa perguntar de novo, aí cai, tem que começar tudo de novo. Ou seja, exige muita paciência, né? Eu me exijo muita paciência. Eu só tenho tanta paciência porque não tem jeito. Agora, imagina a criança junto de mais, sei lá, 40, a professora muito provavelmente desnorteada, sem saber essas informações, explica, não entende, os outros acompanham, então ele é burro, né? Eu levei mais de 20 anos para saber que é assim. Só que você crescer com uma afirmação dessa é muito danoso. Eu não acreditei nisso. Que bom que eu não acreditei. E acho que só não acreditei porque sou autista. De viver dentro da minha cabeça de tal forma que o externo não conseguiu me matar e me convencer que eu era algo que eu não sou. Mas foi por pouco. Em casa, eu sempre perguntei as coisas para os meus pais e de maneira alguma isso é culpá-los, porque eu entendo, eu já fiz também a psicanálise dessas relações. Só que a resposta da minha mãe, em grande parte, era: eu não sei, filho. E suponho que a origem de eu ter feito filosofia depois foi por conta disso, porque não sei. Essa é uma resposta da qual eu jamais vou saber lidar. E eu entendi isso. Não sei, para mim não existe. Eu preciso saber. Eu tenho que saber. Eu quero saber. Eu ouso saber. Meu pai, ele já inventava as coisas, entende? E aí, na adolescência, numa outra escola, eu fui descobrir que grande parte do acervo do meu conhecimento era a invenção do meu pai. E, ok. Essa questão de não ter um tipo de médico especializado para falar o que deveria ser feito, ou professores mesmo para orientarem, isso fez uma falta muito significativa. Quero acreditar que eu seria muito melhor do que eu sou hoje. Só que o que eu sou hoje, por isso que isso é paradoxal, porque é reflexo de tudo que eu vivi. Então eu cresci na periferia, eu vim de uma realidade periférica, ou seja, as coisas aconteciam. Quando eu tinha 11 anos de idade, um colega foi assassinado. Então era nesse cenário que eu vivia. E eu fico pensando, como que eu passei por tanta coisa e cheguei aqui basicamente incólume, basicamente entendo que foi o autismo nesse caso. Por mais que ele foi desconhecido, só que ele me blindou de muita coisa, de entender muito da realidade. Uhum. E de crescer de uma forma muito diferente do que a realidade tinha me apresentado. É uma das explicações que eu tenho. Então acho que... Aquilo que não te mata te fortalece, né? É verdade. Às vezes te mata, mas se mata, você não vai saber mesmo, então... É isso aí. Vida que segue.
Ô, Vitor, a gente tem um esquema aqui que as pessoas assinam o Rivonews para ajudar aqui no nosso, da nossa empreitada. Então, a gente tem um esquema de membresia e quem é Rivo de Prata ou Rivo de Ouro conhece quem são os entrevistados e pode mandar uma pergunta. E a gente tem a pergunta da Letícia aqui para você. Uma querida. Boa noite, Cecília, Gabriel, Vitor, tudo bem? Posso gravar? Eu tenho uma pergunta, na verdade duas. Em algum momento em que o silêncio ou o isolamento te abraçaram, surgiu alguma música que conseguiu expressar o que você estava sentindo e que as palavras naquele momento não conseguiam? E a outra, como você encara a arte? Como um refúgio, uma adaptação a um todo ou uma forma de mostrar quem você é de verdade? Me conta aí. Um beijo. Ok, não sei se eu consigo manter as duas perguntas na minha cabeça. Tá, mas aí a gente anotou aqui justamente para te ajudar. Fica tranquilo. A primeira pergunta é... Quando o silêncio te abraçou, surgiu alguma música que se conectasse com você? Nossa, muitas. Muitas. Em relação à composição, a minha música, que é a terceira música e terceiro single do álbum Panapaná, que é Yin Yang. Essa música ela tem a ver com o meu ser introspectivo, calmo, meditativo, com toda a guerra e abismo que existe dentro de mim. E na busca de um conhecimento que vai além para indicar que ser humano é ser completo de complexidades. Na música eu canto: eu construí o abismo, eu construí o sol. Isso é, da perspectiva de senhor da minha empreitada, que vai passar por essa odisseia para se transformar, sou eu que estou ali. E sendo eu que estou ali, eu sou responsável, inclusive, por aquilo que eu não consigo perceber relação. E sou responsável, inclusive, se eu permito com que a realidade ela me delimite. Se eu aceito. Nessa introspecção de olhar para mim mesmo, eu fui vendo que, principalmente numa época em que eu achava que eu era a melhor pessoa do planeta Terra, eu comecei a perceber alguns sentimentos que eu, tão evoluído como era, não poderia ter. A primeira vez que eu percebi, por exemplo, eu tive inveja de um rapaz que conseguiu algo que eu não consegui. Quando eu parei para pensei assim, Vitor, você tá com inveja dele? E eu respondi que sim, percebi que sim. Fiquei 3 dias de cama. E depois eu comecei a perceber que, como assim eu não tenho esses sentimentos baixos? Eu sou, e eu ao ser, eu sou complexo, eu sou um ser humano, então eu tenho o mundo inteiro dentro de mim. Agora, o que eu vou fazer
com esse sentimento, que é só um exemplo de tantos outros, é o que vai fazer com que eu seja aquele que construa também, ao perceber os meus abismos, o meu sol, para iluminar e me permitir enxergar. E ao ver, entender que eles são coelhinhos, eles não são monstros. Então, eu poderia me jogar completamente nesse abismo se eu olhasse para ele por muito tempo, mas ao perceber que eu sou um ser humano complexo, tenho todas as minhas virtudes, mas eu também tenho os meus monstros, eu sou aquele que reconhece que eu construí o abismo, mas eu também, ao percebê-lo, construí o sol e posso me iluminar. E tudo isso nasce da introspecção, do silêncio, de estar consigo mesmo e de parar para pensar e se permitir pensar nessas coisas, deixar um pouco o turbilhão de coisas e voltar para si e pensar, nossa, é tanta coisa que tem aqui dentro que se eu realmente for me aventurar, eu não tenho mais tempo para nada. Eu acho que você já respondeu a segunda pergunta da Letícia, que ela pergunta se a arte é refúgio ou uma forma de você se expressar. Eu acho que com essa resposta sua, evidentemente, é uma forma de você se expressar, mais do que refúgio, né? Porque você explica a sua essência, o que você pensa, o quanto você reflete sobre as suas dualidades a todo momento, a partir da arte, né? Da sua composição e tudo mais, né? Me corrija se eu estiver errado. É verdade, não, é exatamente isso. Acho que automaticamente você já respondeu. Você falou a música e já respondeu. Isso. A arte é uma forma de você se explicar para o mundo também. Sim, e de uma forma que eu consiga me encontrar, me satisfazer, e também eu busco fazer isso de uma forma sempre abstrata. Eu gosto da ideia de você olhar para uma arte, para um quadro, e você enxergar o que está ali de acordo com o que você é, de acordo com a sua percepção. Uhum. Então o artista ele tem ali as inúmeras possibilidades que ele pensou, ou uma, e você pode analisar aquela obra e não ver nada daquilo, né? Porque o que você tá para além daquilo, tá em outra perspectiva. E aí quando também pessoas diversas, os vitoriosos, me contam as percepções, eu sei que eles estão me trazendo pistas de quem eles são. Isso é muito legal, né? Porque eu aparentemente não deixo assim exposto. Estou falando a música que eu componho, eu gosto de deixar com o signo aberto, para que isso seja possível, porque não é apenas uma coisa ali concreta, e pode ser no caso, mas no caso não é. É a possibilidade de quem escuta, de quem consome, ser também um coautor comigo, ser também uma dessas borboletas fazendo tudo acontecer, né? Então a percepção do outro é muito importante. A arte, eu entendo que ela possibilita todo esse mergulho e ela está para além da verdade do que é estabelecido, da moral. Ela precisa da liberdade para existir. Da cocriação, né? Vitor, quem assiste os seus vídeos das cenas que você fez enquanto ator, ou então de você cantando, vê um Vitor muito menos contido, menos reflexivo do que esse Vitor aqui da pessoa física. Vê um Vitor até ousado, né? Você acha que a arte, quando você está cantando, compondo ou atuando,
ela se sobrepõe de alguma maneira ao seu diagnóstico, e aí você consegue estar num lugar onde isso assumir um personagem, né? Isso, mas sem se dissociar, obviamente, de quem você é, mas te coloca num lugar onde você consegue agir dessa maneira, assim, muito mais ousada, mais de se jogar mesmo. Sem sombra de dúvidas. A arte, ela permite se conectar puramente com o sentimento. E nós, como cidadãos, pessoas, não podemos fazer tantas coisas quanto o artista pode. O artista, ele tem essa liberdade, ele nos salva, né? Ele pode fazer aquilo que não podemos, de certo modo. E a arte, para mim, ela é essa possibilidade da expressão, do sentimento, daquilo que está para além do certo e errado. E claro que partindo da razão, partindo da técnica, mas quando se coloca ali no tablado, no palco, é o que tem para aquele momento. São todas as possibilidades. Acredito que sempre me falaram isso, inclusive. E acredito que conforme eu venha ganhando mais idade, isso tem ficado cada vez mais esse contraste entre as duas coisas mais gritante. Uhum. Eu lembro que uma vez eu fiz uma apresentação e foi uma professora que me via todos os dias. Quando ela viu a apresentação, ela falou assim, eu fiquei muito chocada. Em momento algum eu diria que você é aquela pessoa que eu vi ali do palco. Total. Porque você não é aquela pessoa, você é diferente. Nessa apresentação eu subi em cima da mesa, foi uma coisa bem... Foi um momento que eu ouvia muito rock. Enfim... É interessante ver, né, como que... E sabe onde eu sinto isso também, Vitor? Perdão te interromper, não queria. Mas até quando você está no Instagram, quando você está fazendo suas postagens, seus stories, é como se ali você também meio que assumisse um personagem das redes sociais. Você, por vezes, fica muito mais ousado, muito mais atirado, muito menos contido do que essa pessoa aqui conversando e tentando se deixar claro e explicar seus pensamentos. É como se você assumisse um personagem absolutamente livre ali também, por várias vezes nas redes sociais. Que interessante. Observação. A sua percepção é muito aguçada. Que bom, né? Assustadoramente aguçada. Que bom, então. Falando em assustadoramente aguçado, temos que falar de seu marido, seu Karnal, que, obviamente, muito da sua evolução enquanto artista vem desse casamento com esse homem 33 anos mais velho. Adorei saber, né, esse negócio de temos um Jesus Cristo entre nós. Achei sensacional. É muito interessante o quanto que vocês se complementam em diversos sentidos, mas eu não quero ficar perguntando muita coisa, eu quero que ele te pergunte uma coisa. Essa era uma pergunta que possa ser feita em público e respondida para o nosso querido público. Nós viajamos muito, fomos muito felizes em diversos lugares e ficou aqui uma curiosidade. Vitor, qual foi o lugar que lhe tocou no fundo do coração? Onde você esteve, você pensou, nossa, que coisa, eu estou aqui, que sonho, que emoção. Qual foi o lugar que se comunicou com o mais fundo do seu desejo e da sua alma? Um beijo para todo mundo. Obrigada, Karnal. Meu Deus, que pergunta difícil. Porque vocês fazem viagens incríveis, né? Essa é uma excelente pergunta, é verdade. Olha, quando me perguntam assim,
Acho que vai ser o caso aqui dessa resposta. Qual música que eu mais gosto do álbum Paná Paná? Eu respondo que é Freshness. Só que depois eu escuto Odisseu, eu penso assim, não, acho que é Odisseu. Aí eu escuto em Yang, eu falo, não, eu gosto mais de Yang. Ou seja, Karnal, você vai ficar sem resposta. Isso acontece, não sei se acontece com vocês também. Muito, eu sou geminiana, então eu não consigo decidir nada. Não consigo, não trabalha né? com preferidos. Não trabalho com preferido, jamais, é impossível pra mim. Então, eu até consigo, mas depois eu vou lembrar de um outro lugar. Só que eu posso trazer, sim, depois eu posso dizer outro, aí ficamos Vai por algumas horas do dia. aqui. Estamos ainda todos mais tranquilos. sagitariano, né? Sagitariano que ama viajar, então vai ser mais difícil ainda, né? Ah, mas na ótica do Freud tem que ser a primeira que veio à cabeça. Essa é a resposta original. Mas a cabeça de um típico ou de um atípico? Exatamente, ó. Como que a primeira que veio na minha cabeça foi tipo 5. É um popurrí, entendeu? Mas se não tiver resposta, fica tranquilo também. O Karnal se entenda com você em casa. Cada lugar é tão... Deixa eu ver. Eu vou escolher Ávila. Porque era um dia assim que tava 4 negativo e tava só eu e o Leandro e uma guia muito, muito sábia, muito, muito amável, muito querida. E nós fomos andando. Ela foi contando a história do local e aquele frio, ele começou a não ser tão frio quanto eu comecei a sentir inicialmente. E depois de ter ficado o dia inteiro conhecendo Ávila, nós almoçamos a manhã inteira, né? Nós almoçamos num restaurante que ficava de frente para a cidade. E o sol já estava completamente diferente, então eu consegui pensar assim, nossa, eu tô aqui com esse panorama, esse overview, vendo agora aonde eu estive e aonde eu já criei tantas memórias em climas diferentes. Essa percepção foi uma percepção sagrada nesse momento. Né? Não foi um lugar assim cheio de atrações, de inúmeras coisas para você se jogar, bater o cabelo. Foi uma coisa assim... de aconchego, né? E acredito que naquele período do ano, eu não vi quase ninguém assim nas ruas. Tava tudo muito silencioso. Foi uma conexão assim com o divino. Ávila. Boa. Muito bom. Resposta dada. Ô Vitor, é inevitável falar da diferença de idade entre você e Karnal, todo mundo fala, enfim. Mas o mais curioso que eu achei é que o Karnal mesmo fala que você é o mais velho da relação. Sempre, né? Nos seus hábitos, no seu jeito de ser, ele fala que você tem 80 anos, na verdade, né? Ainda assim, você vai fazer 30 em novembro e o Karnal já é 60 a mais. Em que momento, então, vocês notam essa diferença? Existe um momento que vocês falam, não, aqui realmente o age gap fez a diferença.
Ou não fez a diferença? Ou, essa é a nossa diferença de idade. Esse comentário ele era super divertido até 4 anos atrás. Agora eu não sei porque eu tô sentindo um incômodo quando... parece que eu tô envelhecendo, daí... Curiosamente, parece que eu tô rejuvenescendo. Eu nasci muito velho e tô ficando cada vez mais jovem. Como diria Viviane Mosé, eu parei de lutar contra o tempo e ando exercendo instantes e acho que ganhei presença. A diferença de idade, eu muito sinceramente, convivendo com o Leandro, eu não noto essa diferença. Às vezes eu olho pra ele e penso assim, nossa, meu Deus, mas ele é tão jovem. Esse garoto, né? Né? Tem que ensinar algumas coisas pra ele. E tenho a impressão que realmente ele me percebe mais velho, porque não acontece o que seria o natural de ele, por ser mais velho, ficar direcionando. Isso talvez tenha sido até algo que eu tive alguma esperança em algum momento, mas não, eu sou essa pessoa. Eu tenho que ficar o tempo inteiro me controlando. Para. Ele é ele tem a vida dele, ele sabe o que ele faz, ele já viveu, ele sabe fazer. E não percebo essa diferença de idade. O que eu percebo são as nossas diferenças, que são muitas, e o que é muito natural, né? São pessoas muito diferentes. Ele tem um universo inteiro de possibilidades que eu amo, e às vezes também temos alguns conflitos. E isso que é legal. Eu nunca teria crescido tanto como eu considero que eu cresci se não tivesse sido o Leandro na minha vida, porque ele me traz o contraditório, ele me traz o outro de uma perspectiva que não é talvez aquilo que eu tenha inconscientemente buscado na relação, que poderia ser uma falta de um eu tive pai, tenho pai, mas da perspectiva do que um pai significa. Eu entendo que, psicanaliticamente falando, eu possa ter inconscientemente buscado isso, e da perspectiva do Leandro eu não tenho isso, porque ele é jovem. Você tem que tomar conta dele, quer dizer. Eu tenho que protegê-lo. É isso. Eu tenho que pensar em estratégia para ele. Tenho que cuidar dele. E claro que é recíproco. Qual que foi a pergunta mesmo? Desculpa. A pergunta que eu te fiz é em que momento vocês notam essa diferença? Porque eu tenho um marido que é 10 anos mais velho que eu. E às vezes a gente encontra vários momentos dele olhar e falar, tu é muito garota, entendeu? Pra mim, com 10 anos de diferença. Então assim, às vezes é um filme que ele viu e eu não vi, um comercial que eu vivia e ele não viveu, um desenho, uma dor nas costas, o que quer que seja. Em que momento... Com todo respeito, meu amor, você tá inteiraço. Eu tô muito pior que você. Mas o ponto é, em que momento, às vezes, vocês notam essa diferença? E vocês riem disso, inclusive, entendeu? Sim. Acredito que a diferença mesmo de duas pessoas diversas. Entendi. E com perspectivas não necessariamente
apesar que eu noto, claro, no Leandro, no decorrer do tempo, mudanças significativas devido ao envelhecimento, ao que é natural. Por exemplo, antes ele não sentia frio nas pernas e eu morria de frio. Então eu tinha essas questões, sabe? Agora ele tem sentido, então ele começa a compartilhar de determinadas coisas. Ele tá chegando na sua idade. Acredito que sim. O Benjamin Button, tá se aproximando. Em relação ao conhecimento, isso é evidente, a experiência que ele tem em relação ao conhecimento tem de fato um Jesus Cristo entre mim e ele, ou seja, toda uma tradição, toda uma cultura. O bom é que conseguimos crescer um com o outro. O analista do Leandro, que depois se tornou amigo, e brevemente eu me tornei amigo, porque ele faleceu em seguida, o Contardo Caligares. Falava, foi analista da minha mãe. Ah, é? Maravilhoso, Caligares. Ele falava pro Leandro que uma boa relação é aquela que te desafia. Não é aquela que te anula, é aquela que te desafia, aquela que te faz perceber além, porque te tira da zona de conforto. Então, essa minha necessidade que inconscientemente talvez eu tenha buscado no Leandro e não ter, nos coloca num pé de igualdade que é muito interessante. E eu acho que eu cresço muito com isso e acho que ele também cresce muito da outra parte também. Sim. E assim como o Karnal tem essa avaliação sua de que você é muito mais velho do que ele, eu achei muito interessante também você dizer que o Karnal também é uma pessoa atípica, no sentido de ser realmente diferente da média. Isso é evidente que ele é, né? E que você é uma eterna novidade para ele, e é isso que mantém o relacionamento de vocês tão vivo. Mas você também já falou que se não tivesse o seu diagnóstico, muito provavelmente a relação não teria ido para frente. Por que você faz essa avaliação? Não tem jeito. Sendo público, a gente uma hora tem que se expor mesmo. E depois vai 70... Você não queria ser popstar na sua vida, então? Eu considero que o Leandro não é um julgamento, é uma concepção que pode ser ou que não, pode não ser, mas eu tenho a impressão que ele é uma pessoa atípica também. Não sei exatamente em qual transtorno ele poderia entrar ali e também se ele gostaria, né, de ir atrás disso. Creio que não. Acredito que em um determinado ponto da vida, se foi, vai dizer que foi. Então tem muitas coisas que às vezes eu me pego percebendo que ele não consegue notar, que eu consigo me ver nele. Só que de fora, então, eu consigo perceber. E que percebo que causam transtornos para ele e, consequentemente, para o ambiente, mas não de uma perspectiva que ele tenha culpa por isso. Muito pelo contrário. Ele não percebe algumas coisas e aí eu me vejo de novo nele.
no percurso da nossa relação, antes do diagnóstico, nós estávamos em um pé de guerra do qual eu estava tentando entender como resolver o conflito, provavelmente ele também, só que parecia mais que eu tinha necessidades das quais ele também teve em sua vida e teve que passar por cima para existir. Por exemplo, teve uma vez que eu tive uma crise, um meltdown, e eu faço de tudo para não chegar no meltdown, porque isso me causa muitos prejuízos, muitos transtornos, mas pode acontecer. E aconteceu em uma circunstância da qual ele ficou completamente assustado. Foi do aeroporto? Foi do aeroporto. Eu já falei sobre isso, né? Você só mencionou, você não deu detalhes. Foi uma coisa assim, um pouco... Não fiz muita coisa, mas não foi tranquilo. Se ele soubesse ali do autismo, ele muito provavelmente não teria se comportado como ele se comportou. Ele basicamente começou a querer fugir de mim, e eu tendo o meltdown atrás dele, porque provavelmente ele pensou assim: meu Deus, estou aqui diante de uma pessoa louca, e sou uma pessoa pública, ele está fazendo um escândalo. Entendo que quando eu recebi o diagnóstico, inclusive a reação dele foi essa, ele falou assim: então o diagnóstico não é que ele facilitou, mas ele fez com que ele pudesse compreender. Ele vem de uma tradição católica e de uma criação muito rígida. Então, da parte da criação dele, não importa o que você acha, você tem que fazer aquilo daquela forma e pronto. Se você está com algum problema, é seu o problema. Esse pensamento de que o outro, para transitar socialmente, ele precisa de algumas adaptações, entendo que ele deve ter sofrido muito com algumas questões e conseguiu passar por cima, e provavelmente não passou 100%, mas conseguiu. E então ver alguém tendo tantas necessidades, acredito que para ele isso seria... não daria para a gente continuar, né? Tanto da perspectiva dele não me compreender, eu também não o compreender. Então tornou nosso relacionamento mais compreensível da parte dele para comigo, também de não exigir tantas coisas, né? Em vários momentos ele falava assim para mim, só para dar um exemplo, e sei que ele sempre fez isso com a melhor das intenções, porque é um artifício de você conseguir se comunicar com as pessoas e ser sociável. Ele falava assim: você não bebe nada, você só bebe água. As pessoas, elas começam a ver que você é tão saudável assim, elas ficam um pouco ofendidas. Então finge um pouco, né? Coloca alguma coisa no copo, fica... E aí eu fui fazendo isso por um tempo, só que daí sempre eu me irritava: não, mas eu não quero. Ninguém tá nem olhando pro meu copo. Ele tem toda a razão. Só que
no momento que ele soube do autismo, ele parou de demandar isso. Ele falou, tudo bem. Por quê? Porque ele entende, ele também sabe que as outras pessoas entendem. Uhum. Sim. Né? Eu já acho que eu tenho transtorno demais na minha cabeça. Eu não preciso beber, entende? Preciso criar mais esse detalhezinho. Eu não preciso, eu já tô aqui, ó. Já tô completamente na minha viagem. Alcoolizado. Dos meus próprios pensamentos, o Vinícius né? Moraes dizia que o homem nasceu uma dose abaixo do ideal, o Vitor já nasceu... Então, já tô aqui, não precisa. Exatamente. Karnal é ciumento? Ele é aquele ciumento que finge que não é. Tá, entendi. Conheço. Boa tarde. Quem? Eu já sou... Eu achei que você tinha apontado Eu pra sou mim. descaradamente ciumento. Entendeu? É porque você é mais velho, né? A gente entende. Olha... Essa coisa, né? É meu, me dá. Ô, Vitor, vocês nunca esconderam o relacionamento de vocês, mas vocês só publicizaram, como você estava falando agora, né? Que são... A vida pública é uma delícia, mas tem suas questões. Por que essa demora para contar para todo mundo? E como foi a reação da sua família quando você contou que estava namorando com um homem mais velho? A minha mãe adorou. Ela já sabia que eu era fã do Leandro, gostava dele. E então ela sempre gostou, sempre apoiou muito a nossa relação. Meu pai também ficou feliz, mas sem tanto entusiasmo. E qual que foi a primeira pergunta mesmo? Por que essa demora para publicizar o relacionamento? Não que vocês escondessem, é importante deixar isso claro para as pessoas também. Só para deixar claro, eu não sou uma pessoa desmemoriada. Claro, duas perguntas são difíceis. É só que, né, duas perguntas são difíceis. Perdão. E outra coisa, a memória de trabalho, sim, ela é prejudicada no autismo e no meu caso. Mas eu tô melhorando. Daqui a pouco eu vou conseguir responder duas perguntas numa tacada só. Sem apoio, você vai ver. Não sentíamos a necessidade, para ser muito sincero, em relação ao Leandro. Eu vivo num período, acho que aí eu consigo voltar naquela pergunta e responder melhor, em que se eu fico com uma mulher, se eu fico com um homem, se eu fico, sei lá, com um ET, isso não é relevante para mim, né? Até foi um pouco antes, e creio que para a geração mais nova é menos relevante ainda. Já para a geração do Leandro, isso ele teve que atravessar ali muitas odisseias para conseguir lidar bem com isso. E entendo que não é fácil para ele ainda hoje. Não que ele fale, mas eu consigo me colocar na pele dele e entender que é um desafio. Então, da minha parte, eu não tinha necessidade de expor, porque eu também sentia que, da perspectiva pública, as coisas poderiam tomar uma dimensão que não era exatamente aquilo que nós vivemos e vivíamos. E então, consequentemente, não conversamos sobre isso durante muito tempo. Quando as coisas começaram a tomar uma dimensão de pessoas me mandarem mensagem, criarem perfis nas redes sociais, e de uma forma que parecia que elas estavam me perseguindo, parecia que tinha gente que me via pela janela, em qualquer lugar que eu ia.
a coisa ficou mais séria e a gente entendeu que não tinha o porquê não expor publicamente, porque afinal de contas, toda a nossa realidade nunca foi velada. Íamos juntos nos lugares, nos teatros, nas festas, nos jantares. Só não era uma coisa assim... E falávamos, né? Ele me apresentava, esse meu marido. E eu não o apresentava porque ele dispensava apresentações. Claro. Mas foi mais por isso, de eu entender que ele não sentia... Nunca chegou em mim e falou assim, olha, vamos expor publicamente por conta dessas questões. E ao mesmo tempo, da minha parte, por entender isso, não pra mim, assim, tava ótimo do jeito que tava. Mas a partir do momento que começou a ficar, assim, as pessoas colocarem de um jeito que parecia que estávamos escondendo, aí entendemos que não era o caso e não precisava... Ficar fingindo que não era, né? Qualquer coisa do tipo. Perfeito. Ô, Vitor, você sempre celebra suas amizades ali no Instagram e tal, e eu acho muito engraçado, curioso, enfim, porque você fala, tá aqui a minha amiga, completou 83 anos, tá aqui a minha amiga, completou 88 anos, é uma turma que não é da sua faixa etária. O Gabriel, por exemplo, é uma pessoa como essa, ele tem muitos amigos mais velhos, é uma coisa impressionante. Eu talvez seja amiga mais jovem. Não, na verdade o Vidal talvez ele é o amigo mais jovem. Você tem amigos da sua idade? Muitos? Poucos? Eu me esforço muito para ter. Eu também. Não, na verdade, eu não. O Gabriel zero se esforça para ter, exatamente. Eu me esforço principalmente, eu quero remoçar, eu quero rejuvenescer, eu quero entender, né, como que como é que essa geração funciona? Eu tenho interesse antropológico. Engraçado, tem uma foto minha que é anterior o Leandro existir na minha vida, em que eu estou num jantar e ao meu lado tem o Ignácio de Loyola Brandão, que o Leandro leu quando era adolescente e sempre foi fã. Hoje, o Leandro é amigo do Ignácio e eu tenho uma foto assim, anterior ao Leandro na minha vida com ele, né, que já era uma pessoa de 80 anos, pelo menos, naquele momento. Isso é muito curioso, né? Isso é muito curioso, isso é muito bom. Eu tenho muita curiosidade, né? Minha busca pelos porquês são muito vastas e eu quero entender em quem já viveu e tem uma perspectiva. Não é o simples fato da pessoa ser mais velha, né? Isso fica muito bem claro. É o simples fato da pessoa ser muito interessante. E tem alguns jovens que eu conheci recentemente que são muito interessantes também dessa perspectiva. Não sei, quando eu era criança, eu me irritava com as outras crianças porque eu as achavam infantis. O que não tem o menor nexo, né? Porque eu era criança. Um parênteses, o meu irmão, quando ele era criancinha, quando ele tinha o quê? Sei lá, 3, 4 anos, ele saía da sala ali do jardim e ele ia para a turma da 4ª série, porque tinha mapa mundi, as crianças... Muito mais interessante, é isso, né? Então assim, é muito cansativo esse pessoal aqui da minha idade. Eu já passei dessa fase. Tive essa sensação também. Mas isso tem mudado muito. É uma mudança mais recente, de eu perceber que tem também universos ali
para se compreender e se buscar. E acho que tenho hoje algum amigo da minha idade, um pouco mais novo, e que eu acho muito interessante, e que foge desse acervo que eu busco, que é a intelectualidade, a reflexão, que simplesmente são interessantes porque são. O único problema disso é que eu vou ser uma pessoa, já prevejo, já acontece, eu seria um colecionador de mortos. Começamos com a pomba e agora estamos nisso, né, meu Deus do céu? Não que eu tenha algum interesse na morte. Claro. Pelo contrário, mas... Não, mas eu entendi. Mas é interessante você já refletir sobre isso. Eu acho que a gente vai chegando no ponto de equilíbrio, porque assim, ó, eu passei a achar as pessoas da minha idade mais interessantes conforme eu fui ficando mais velho. É isso. Eu acho que daí isso o que que tá acontecendo comigo. É isso, assim, as pessoas de 60, 70 anos são interessantes, quando a gente tiver 60, 70 vão ser os nossos amigos contemporâneos. Porque quem vai complementar vocês de alguma forma, entendeu? É esse equilíbrio aí. Ô, Vitor, eu não vou te perguntar o que será do amanhã, é uma pergunta muito óbvia, mas hoje você é mais do que um artista, você se tornou também um divulgador, uma pessoa que informa, que expõe sobre o autismo, que é uma causa muito importante. Você mostra que é possível amar também fora dos padrões, que é uma outra questão importante. O que você espera produzir daqui para frente, como Vitor, em todos os campos da sua vida, assim? A minha borboleta. Eu tô me religando a ela. Essa borboleta é um artista mais consciente da sua arte. É um artista que já passou por inúmeras coisas e que vem com um trabalho mais sólido e com uma identidade mais precisa, que entende que no meio de tantas possibilidades entendeu uma maneira e vai imprimir isso com mais veracidade. Perfeito. Ô Vitor, se aos 20 e tantos anos, quase 30 aqui batendo a porta, você já teve a oportunidade de se apresentar com Zé Carlos Martins na vida, conhecer tanta gente interessante, tão rica de conhecimento. A gente te agradece por, no outro lado, poder ensinar a gente a ter paciência. Somos 2 TDAHs aqui fazendo essa entrevista, então reter a nossa atenção, somos neurodivergentes também, né? Então reter a nossa atenção é complicado num mundo em que a gente ouve as coisas vezes 2. Poder observar teu olhinho aqui, observando, pensando olhando os seus pensamentos é uma coisa muito interessante. Então eu te agradeço por isso também, por tentar desenvolver em nós a paciência também. Muito obrigado. E deu certo? Super certo. Claro que deu. Eu fico lisonjeado e eu confesso que eu acelerei e fui o mais rápido que eu pude. Imagina, mas foi ótimo. O importante é o conteúdo da conversa, Vitor. Exatamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estou encantado e impressionado. Que legal. Que bom. Com essas mentes. Brigadíssima, Vitor. Imagina, aqui tem um presentinho da Brasiliana Shop, que é quem nos apoia. Aqui tem uns quitutezinhos, coisas... a Brasiliana é uma importadora. Obrigado. Várias coisas que você gosta lá de fora, dos Estados Unidos. A Brasiliana pode mandar para você, eles nos apoiam. Mas agora com tarifaço. Exatamente. Então agora, se quiser alguma coisa, é só pedir para a Brasiliana e depois você vê o que tem aí dentro.
Maravilha, muito obrigado. Um beijo grande, Victor. Obrigada pela participação com a gente. E você desenvolva o conhecimento, a paciência, o conhecimento no nosso Rivo News também. É isso. Sexta-feira, 12h30, nesse mesmo canal, o nosso resumo semanal de notícias. A gente espera vocês. Tchau!